Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal. Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo ser espaço para temas que abordam a diversidade, a representatividade, o respeito. E você que ainda não é inscrito ou inscrita, vem com a gente, se inscreve. É de graça e para nós faz uma grande diferença. E obrigada aos inscritos e inscritas por já fazer parte do nosso universo. E nos siga a gente também no Instagram, confere aí o endereço na tela. Então, vamos ao vídeo. Ser feliz é viver a nossa essência. É aquele encontro conosco, é reconhecer quem somos. Essa essência vai se consolidando desde a nossa infância. Mas e quando não podemos ser nós mesmos? Ou nós mesmas, ou nós mesmos? Quando nos é negado manifestar quem somos, nos discriminando, nos violando, é doído, não é? Então, e quem conversa com a gente sobre os desafios e avanços relacionados ao universo LGBTQIA+, é Laís Tibúrcio, psicóloga clínica, pós-graduanda em gênero e sexualidade e atuante em movimentos. Seja muito bem-vinda, Laís. Olá, muito obrigada por estar conosco no nosso canal e ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, para somar desse projeto tão lindo, nesse canal lindo de vocês. E é isso, um prazer. Estou ansiosa para a nossa troca aqui de hoje. Então, vamos ao nosso bate-papo. Então, Laís, o mês passado, o mês de junho, em que relembrou um dia muito importante para a causa LGBTQIA+, com eventos, inclusive, né? Esses eventos fazendo memória ao dia 28 de junho de 1969. Uma data em que marca, né, um momento importante nessa luta, quando aconteceu uma revolta em um bar chamado Stonewall, em Nova York, instituindo assim o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Então, Laís, conta pra gente o que avançou de lá para cá, o que ainda é preciso avançar. São mais de 50 anos, né, que aconteceu essa revolta. Então, o que mudou de 1969 e o que precisa ainda mudar em 2022? Olha, Carla, sem dúvidas foi um evento, um marco na nossa história, né? Falando um pouco, essa revolta começou porque era comum a invasão da polícia, né, nos bares, em que acolhiam, em que recebiam pessoas LGBT, né, nos anos 50, anos 60, e era um momento de muita revolta, de muita luta por direitos civis. Né? Então, em uma dessas noites de invasão policial no bar, né, as pessoas ali se revoltaram, ali inaugura, né, o primeiro ato, né, em prol da busca dos direitos, né, dos LGBTs. E olha, de lá para cá, a gente avançou em muitas coisas, em muitas áreas, mas como Simone de Beauvoir já nos falava, né, que nossos direitos eles têm que estar sendo sempre atualizados e a luta pelos direitos está sempre sendo atualizada porque eles não são permanentes. Né? A gente tem que lutar sempre para manter. Então, a gente está vivendo numa época de muito retrocesso. Ainda assim, acho que avançamos muito. Né? Hoje temos direitos civis que não tínhamos, né? Nos anos 60, por exemplo, quando houve a revolta de Stonewall, né? Até a questão de, não só do casamento homofetivo, mas também como também os direitos das pessoas serem quem são, né, e terem até o direito de serem, né, porque antigamente não poderia, a gente não podia ser, pura e simplesmente. Né. Então, acho que a gente avançou muito. Hoje em dia a gente pode falar sobre, a gente tem como contestar, a gente tem dispositivos que a gente pode acessar, ainda que sucateados, ainda que, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, acho que a gente avançou bastante na discussão dos direitos, mas ainda tem muita coisa para a gente poder conquistar, muita coisa para a gente poder lutar, e não só coisas novas, e sim continuar fazendo manutenção, né, dos nossos direitos já conquistados, porque eles não são permanentes. A gente está vendo aí que a gente tem que estar sempre alerta. A gente tem que estar sempre vigilante, né? Porque o retrocesso, né, vem acontecendo, inclusive, a gente tem visto, né, esses retrocessos aí. E a questão da violência, ela continua ainda sendo muito séria, né? Então, dados como expectativa de vida,
violação de direitos, índices de suicídios, índices de violência. Esses dados eles foram levantados por organizações da sociedade civil sobre as pessoas LGBTQIA+. E esses dados eles mostram uma realidade muito grave, né? Então, Laís, que dados são esses e de que maneira essas informações elas podem contribuir para políticas públicas mais protetivas, ações mais cidadãs, que despertem, inclusive, a sociedade para o respeito à diversidade, à representatividade. Então, qual a importância desses dados que foram levantados? Olha, Carla, é de suma importância a gente ter dados, porque quando a gente tem números, a gente consegue concretizar, materializar ali uma coisa que pode parecer, não, isso não existe, isso daí não é bem assim. Por exemplo, teve um estudo da revista Pediatrics, uma revista americana, um estudo americano, porque a gente tem essa dificuldade no Brasil, né? A gente não tem uma unificação de dados. A gente vai cruzando dados com organizações não governamentais, né, para que a gente chegue numa estatística, né, em números, né? Então, o fator LGBT, a pessoa ser LGBT, aumenta em 6 vezes a chance de cometer o suicídio, né? E quando essa pessoa LGBT vive em ambiente familiar ou de amizade hostil à sua sexualidade, identidade de gênero, esse índice aumenta em 20%. Então, olha só o quanto que isso é significativo. A gente precisa falar sobre isso, né? E é muito triste a gente não ter números a nível nacional, né? Porque a gente sabe que as políticas públicas são construídas a partir de demandas. E se a gente não tem números, não tem dados concretos, unificados sobre aquilo, acaba que essas pessoas ficam invisíveis e não tem aquelas políticas públicas voltadas a elas, né? Pensadas para elas, né? Então, hoje em dia a gente consegue ter esse cruzamento de dados, né, de organizações não governamentais, para que a gente possa ter uma estimativa do que acontece. E é tudo muito chocante, é tudo muito triste, né, porque é uma violência muito grande. E quando a gente começa a pensar em sociedade, como essas pessoas são tratadas socialmente, a gente começa a pensar que não é apenas um suicídio, né? A gente deixa o ambiente, né, socialmente falando, tão hostil, tão difícil para aquelas pessoas viverem e existirem, né? Eu não sei nem se é suicídio que a gente está falando, é quase um assassinato social, né? Então, acho incrível incrível, né? A gente acho que necessário que a gente comece a reivindicar políticas públicas e números, níveis federais, que a gente possa pensar essa questão do suicídio e tratar melhor essa questão com mais seriedade. Inclusive impactando na expectativa de vida dessa população também, que é um dado em que se tem uma realidade também muito séria, né, Laís, a questão da expectativa de vida, né, por conta da violência, né, que Sim, também... por exemplo, últimos dados que a gente teve acesso aí, que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Né? É uma coisa absurda, alarmante, triste, revoltante, né? Você ter 35 anos de vida pela questão da violência, né? Por vivermos em um país tão hostil às pessoas transexuais e travestis, né? Onde elas são basicamente quase obrigadas a irem para a prostituição, para trabalhos que oferecem risco à sua integridade física, né? Junto com a violência cotidiana, que também é muito grande. Então, nesse universo, as pessoas trans são as que mais sofrem, né? São as que mais sofrem, são as mais visadas, as mais rotuladas, as mais discriminadas, né? Por que isso acontece, Laís? E que caminho seguir para mudar essa realidade, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas trans são sempre as mais sofridas dentro dessa realidade. Olha, isso vem de muito tempo. Até a gente falou de Stonewall, né? As mulheres trans, travestis, estavam no front de Stonewall, né? Então, isso vem de sempre. Eu acho que essa não conformidade com a norma, esse desafio, né? O questionar a norma de gênero, questionar o status quo, questionar a noção rígida e engessada que a gente tem de gênero, né? Isso pega muito nas pessoas, porque a gente aprende, né? Nós, enquanto sociedade, a gente aprende a categorizar pessoas de acordo com a forma que elas se apresentam fisicamente, né? Então, quando você vê pessoas que estão inconformes com essa norma, né, essas pessoas são encaradas como fraude. E se elas são fraudes, elas são passíveis à punição, né? Porque como é que você
lida com fraude na justiça, por exemplo, né? Tem a punição. Então, eu sinto que elas são punidas por desafiarem a norma, punidas por não se conformarem, não quererem se colocar em caixinha, né? Então, aí vem a violência para cima tentando fazer esse movimento contrário, né? Esse choque. Não, como assim você está desafiando esse modelo de feminilidade, masculinidade que está posto, que é a regra, que é assim que é? Como assim? Como ousa fazer isso? Né? Eu sinto muito isso quando eu vejo casos de violência transfóbica, é assim, né? Quase que um espanto de como aquela pessoa ousou ser diferente, né? Exercer a sua masculinidade, a sua feminilidade de uma forma diferente, né? Então eu vejo muito isso. E o que fazer para mudar isso aí? Eu acho que é questão de talvez mais informações, né? Será Sim, que isso traz mais esse combate ao preconceito, né? E com relação às famílias, né? Que orientações devem ser dadas aos pais, mães, famílias responsáveis, né? Quando uma criança ou um adolescente deseja a transição de gênero, né? Como acolher esse adolescente para que ele se sinta forte, se sinta seguro, até para poder enfrentar os desafios, né? Numa sociedade como a nossa, né, que a gente está até falando aqui sobre essa questão da discriminação, do preconceito, então, até para fortalecer esse adolescente. E esses pais e mães, eles também precisam ser fortalecidos, Laís. Então, como que essa situação deve ser conduzida? Sem dúvida, a família precisa ser fortalecida, né? A informação é um ponto-chave, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que eu aprendi muito, até na prática, na minha prática clínica, é que muitas vezes a família acaba tornando a vida daquela pessoa trans, né, LGBT no geral, mais difícil, e não por um lugar de ódio, sim por um lugar de preocupação. Né? Aqueles pais, aqueles responsáveis pela família se preocupam tanto no que aquela pessoa vai enfrentar no mundo que acaba podando aquela pessoa, aquele adolescente, aquela criança, aquele adulto, enfim. Então, acolher a família junto com a pessoa em questão, né? Falando um pouco da minha área, né? Um paciente meu. O trabalho com a família é muito importante, porque muitas vezes certas violências, certos preconceitos vêm de um lugar de desespero, de cuidado, de meu Deus, como assim meu filho, minha filha vai passar por tanta coisa assim lá no mundo? Não, não quero que ele passe por isso. Né? Então, a informação, a orientação é muito importante e sempre conscientizar, encarar, apresentar a sexualidade, o gênero, né, a masculinidade e a feminilidade como um espectro, né, não como uma coisa engessada, porque a gente tem várias expressões de feminilidade e masculinidade no mundo, né, não só falando em pessoas trans e pessoas cis. Uma pessoa cisgênero, por exemplo, se identifica com o gênero ao qual ela foi designada. Ela não, por exemplo, ela não tem a mesma expressão de feminilidade, masculinidade, que o vizinho dela ali, que a outra pessoa da rua, né? Então, entender isso como um espectro, não como uma caixa, uma coisa engessada, né? Entender que há ali espaço para respiros, para você brincar e experimentar o que faz sentido para você, né? Muitas vezes. Isso é de extrema importância, né? Deixar que aquela criança, aquele adolescente experimente e só seja só existe seja quem ele é. Né? Por exemplo, um garotinho que está querendo experimentar o salto alto da mãe. Isso não significa que ele vai ser uma mulher trans ou que ele vai gostar de garotos. Né? Significa que ele está experimentando uma coisa, um sapato, vendo né? O que ele representa, se ele gosta, se ele não gosta. Né? É isso. Assim. Em geral, é isso. Então, acho que valeria a pena, então, ou por questão de formação, explicar mesmo, né, o Laís, o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans, o não binário, né? Eu acho que quanto mais informações, mais a gente tem condições de combater esse preconceito, né? E também qual a diferença entre sexualidade e gênero, que realmente as pessoas fazem essa confusão. E em caso de situações de risco, quais os dispositivos, os órgãos, né, que estão disponíveis para serem acionados, né, pelas pessoas que sofrem violência, né? Mas antes é interessante definir, passar para a gente esses conceitos, né, até para esclarecer melhor, né? Acho que dá mais condições para a gente, né, de entender melhor o universo e entender melhor essa representatividade, essa diversidade, como você falou, um é igual ao outro, né? Cada um na sua particularidade, na sua identidade, né?
Sim, sim. Vamos. Primeiro, né, você perguntou a diferença de cisgênero, transgênero, não binário. Né? Vamos lá. Bom, a gente tem essa categorização, né, esse nome cisgênero, para as pessoas que nasceram no corpo biológico, por exemplo, feminino, né, que tem vagina, e se identificam como mulher. Né? Então, essas pessoas são cisgênero. Quando uma pessoa nasce no corpo feminino, por exemplo, e não se identifica como mulher, a gente chama essas pessoas de transgênero, né? A mesma coisa o contrário, nasceu um corpo masculino e não se identifica como homem, né? Transgênero. E o não binário é meio que um meio termo ali, não se identifica nem como homem, nem como mulher, não se encaixa em nenhuma caixinha, em nenhuma definição, nenhuma das duas, né? Pode se identificar como as duas coisas ou como nenhuma das duas, né? Fica nessa metade, nesse meio, nesse espectro que eu falo, né? Nem lá nem cá, né? Ou então nos dois lugares, né? Tem essa definição, ou essa falta de definição, né? Que não entende que não está ali preso nessas definições de gênero, nem aqui, nem ali, ou nas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Qual foi a outra pergunta mesmo? Então, e qual a diferença entre sexualidade e gênero? Mas só para destacar, no mundo que tudo é compartimentalizado, realmente, essas pessoas precisam de muito, muito apoio, muito acolhimento, porque, né, vai ser automaticamente ser discriminada, porque realmente é tudo compartimentalizado, né? Todo mundo nas suas caixinhas, né? Então, e qual a diferença, então, sexualidade e gênero? Okay. Bom, o nosso gênero é a forma como a gente se identifica, né? É como a gente se identifica no nosso corpo, na nossa feminilidade, masculinidade, nossa expressão, né, no nosso corpo, de quem a gente é, né? Como a gente se identifica através dos nossos atributos físicos e também de feminilidade e masculinidade. A sexualidade é com quem a gente se relaciona, né? E por que a gente sente desejo, né? Deixa eu formular aqui de outra forma. Por exemplo, eu sou uma pessoa cisgênero. Eu nasci com o corpo feminino, me identifico como mulher. Né? Essa é a minha identidade de gênero. Né? Sou cisgênero. Agora, eu posso ser uma mulher cisgênero, lésbica, bissexual, né? Heterossexual. Então, essa é a sexualidade. As pessoas muitas vezes misturam gênero e sexualidade, mas são coisas diferentes. Por exemplo, uma mulher trans, ela pode sentir atração por homens, mulheres, ou por homens e mulheres. Né? Aí tá diferente. A forma como ela se vê, encara o seu gênero, não está diretamente ligado, não está acoplado com a forma como ela se relaciona com o outro, por quem ela sente desejo. Né? A gente pode ter uma expressão de feminilidade, uma expressão de masculinidade X, e se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, ou pessoas diferentes, de gêneros diferentes, sexos diferentes. Então, é legal que a gente separe o gênero da sexualidade, porque muitas vezes as pessoas encaixam nessas caixinhas, por exemplo, um homem trans. Pensa-se que necessariamente ele vai ter que se sentir atraído por mulheres, porque ele é um homem trans. Não. Ele pode se sentir atraído por outros homens também, né? Porque ele é trans e ele necessariamente vai ter que se relacionar com pessoas do gênero oposto ao dele, né? É. E quando as pessoas passam por situação de risco, de violência, onde procurar? Existem esses lugares nas cidades, de modo geral? Ou como isso? Como se proteger? Né? Que órgãos buscar, né? Que devem ser acionados em caso de violência? Como é isso? Como A gente tem buscar, alguns né? Não dispositivos. só o que existe, mas também qual o caminho, né, para buscar, né? Sim, sim, sim. A gente tem alguns dispositivos, né, à nossa disposição, a gente precisa utilizá-los, né, e ocupar esses espaços, sim. A gente tem o CREAS, que atua quando há casos de violação de direitos, a gente pode acionar o CREAS, mais perto da gente na nossa cidade, né. Tem os CAPs, que prestam serviço, atendimento psicológico gratuito para a população, né, que não pode pagar, que tem dificuldade, está em situação de vulnerabilidade social também.
E no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um programa chamado Rio Sem LGBTfobia, né? Que tem os centros de cidadania LGBT espalhados pelo estado, né? E nesses centros de cidadania há uma prestação de serviços, né, de psicologia, assistente social, né, de advogados também, assistência jurídica para pessoas LGBT que estão precisando desse tipo de serviço, né? Há também um encaminhamento para mudança do nome dos documentos, ajudando em questões jurídicas e atendimento psicológico também, encaminha essas pessoas a outros dispositivos também, né? Também fazem trabalhos de conscientização, fazem trabalhos com arte, fazem roda de conversa, palestras, então são lugares bem ativos, assim, que trabalham em prol da comunidade LGBT e estão ali para somar e dar esse apoio aí que tanto é necessário. E quanto mais pessoas procurarem esses dispositivos, eles podem ir se equipando até mais, né? Porque as necessidades vão surgindo, né? E vão se fortalecendo, né, Laís? Então, Laís, tem muito que agradecer essa oportunidade da gente aprender, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? E é fundamental essas informações, né? E eu tenho muito que agradecer as informações super valiosas. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer aqui conversar com vocês e dividir um pouquinho, né? Fazer esse convite à discussão, né? Fazer esse convite para que as pessoas aí estendam essa conversa e falem mais sobre, né? Isso aí. Então tá. Obrigada aí. E você, se você gostou, deixe o seu curtir, comente e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau.